A Amazônia não é uma selva. É uma mentira que o mundo vem contando para si mesmo há 500 anos. Cada mapa, cada livro didático, cada documentário que lhe mostrou uma massa verde uniforme e a chamou de natureza selvagem estava errado. Não levemente errado, catastroficamente errado. Porque na última década, feixes de laser disparados de aeronaves têm despelado essa tela verde camada por camada, e o que encontram por baixo é tão assombroso que os cientistas que realizam o escaneamento ficam em silêncio por alguns segundos antes de falar. Cidades, estradas, canais, obras de terra do tamanho de capitais europeias. Um capítulo inteiro da história humana que foi apagado por uma catástrofe tão total que a selva engoliu cada vestígio em uma única geração. E isso é apenas a superfície. Aprofunde-se, e a Amazônia se torna algo completamente diferente. Um lugar onde as regras da geologia, da biologia e do senso comum parecem nunca ter se aplicado. Comece pelo fogo. Não o fogo metafórico, calor real letal rugindo de um rio na selva peruana que não deveria, por nenhum princípio da física que um geólogo reconheceria, existir. Os moradores da região de Mayantuyacu sabem sobre ele há séculos. Eles o chamam de Xanaitim-Pisca. O nome se traduz aproximadamente como fervido com o calor do sol, embora o sol não tenha nada a ver com isso. Xamãs o usavam em rituais. Curandeiros traziam os doentes às suas margens. Mas quando Andrés Russo, um geofísico que ouviu falar pela primeira vez através de seu avô quando criança em Lima, foi efetivamente encontrá-lo como cientista profissional, ele não estava preparado para o que encontrou. Ele esperava água morna. O que ele encontrou foi um rio que mata. A temperatura da água oscila entre 45 e 90 graus Celsius, dependendo do trecho. Nos pontos mais quentes, aproxima-se da ebulição. Russo assistiu um animal, um pequeno pássaro que havia escorregado para a água por acidente, morrer diante dele. Os seus olhos turvaram primeiro. Em seguida, suas penas começaram a cozinhar. Depois, ele parou de se mover. O rio tem 25 metros de largura em alguns pontos e 6 metros de profundidade. Ele flui rápido e escuro pela floresta, envolto por um manto permanente de vapor. Os moradores locais usam as margens mais frias para preparar chá e cozinhar alimentos, mas tratam o canal principal com o respeito tranquilo, reservado às coisas que podem matá-lo sem emoção ou aviso. A primeira pergunta dos cientistas era óbvia: onde está o vulcão? Rios ferventes não existem sem eles. Os geysers de Yellowstone, as fontes termais da Islândia, as piscinas vulcânicas do Japão, todas possuem uma câmara magmática embaixo, fornecendo o calor. Mas o vulcão ativo mais próximo ao Xanaitim-Pisca fica a mais de 700 quilômetros de distância. Geologicamente, essa distância torna qualquer teoria sobre magma essencialmente impossível. É como encontrar um rio fervendo no meio do Mato Grosso e procurar a erupção em Minas Gerais. Durante anos, o rio existiu em um estranho limbo científico, reconhecido, medido, mas inexplicado. Quando Russo finalmente publicou sua pesquisa, a resposta revelou ser algo que os livros didáticos de geologia raramente discutem: um sistema geotérmico alimentado por falhas de escala extraordinária. A água da chuva cai nos Andes, afunda profundamente na crosta, ao longo de antigas linhas de falha, é superaquecida pelo próprio gradiente térmico interno do planeta, não pela magma, mas pela simples profundidade da rocha acima dela, e depois é empurrada de volta sob pressão através de rachaduras na terra, chegando à superfície na bacia amazônica como água quase em ebulição. O assoalho da Amazônia age como a panela de pressão mais perigosa do mundo, e o Xanaitim-Pisca é uma de suas válvulas de alívio. É o maior rio geotérmico da Terra não associado à atividade vulcânica. Ele não deveria existir, e, no entanto, mata seres vivos todos os dias, mas isso é apenas a superfície. Desça 4 quilômetros em linha reta, e a Amazônia se torna impossível de uma maneira completamente diferente. Em 2011, uma equipe de pesquisadores do Observatório Nacional do Brasil publicou um artigo que silenciosamente reescreveu a hidrologia de um continente inteiro. Durante décadas, a empresa estatal de petróleo do Brasil
havia estado perfurando poços exploratórios por toda essa bacia amazônica. Centenas deles, perfurando quilômetros de rocha sedimentar em busca de petróleo. Os perfuradores procuravam óleo. O que os cientistas encontraram em seu lugar, ao começarem a analisar os dados de temperatura de 241 desses poços, foi algo que ninguém havia previsto: movimento. A 4 quilômetros de profundidade, onde a rocha deveria ser fria, imóvel e geologicamente inerte, os gradientes de temperatura estavam se comportando como se um enorme volume de água fluísse lentamente através de arenito poroso. Era um rio, um segundo rio, correndo aproximadamente paralelo à Amazônia acima dele, movendo-se na mesma direção, em direção ao mesmo oceano. Eles o nomearam Rio Ramsar, em homenagem à cientista Lia Ramsar, que liderou a equipe de pesquisa. E é aqui que a analogia desmorona completamente, porque o rio Ramsar não é um rio em nenhum sentido convencional. Ele não tem margens, não tem corrente que se possa sentir. Não é um túnel nem um canal. É mais como uma esponja de escala continental, saturada de água que se move a uma velocidade de apenas alguns centímetros por ano através de rocha porosa. Mas sua largura chega a 400 quilômetros. É a distância do Rio de Janeiro a Belo Horizonte. A própria Amazônia na superfície, com toda a sua lendária grandeza, é mais estreita. O Ramsar carrega água que caiu como chuva nos Andes há milhares de anos e vem se infiltrando lentamente, invisivelmente, pelo embasamento rochoso da América do Sul desde então, finalmente descarregando no Atlântico, não na superfície, mas bem abaixo do leito marinho na plataforma continental. Durante séculos, os cartógrafos desenharam o Amazonas e acreditaram ter mapeado o ciclo hidrológico da América do Sul. Eles haviam mapeado apenas o teto. Embaixo, na escuridão total e sob pressão esmagadora, o segundo rio já estava lá, fazendo o que sempre fez. Mas se a terra sob a Amazônia tem escondido um oceano, a terra na superfície tem escondido algo que atinge ainda mais fundo: as ruínas das pessoas que viveram aqui. E a história de como essas ruínas foram encontradas e o que elas significam exige voltar 500 anos atrás para um homem que disse a verdade e foi chamado de mentiroso durante 4 séculos. Francisco de Orellana liderou a primeira descida europeia pelo Amazonas em 1541, sobrevivendo a uma das viagens fluviais mais brutais e desesperadas da história registrada. Seus homens estavam morrendo de fome. Eles ferveram e comeram o couro de suas botas, construíram uma briga improvisada com madeira da selva e derivaram para o leste não porque quisessem, mas porque voltar era impossível. E então, enquanto navegavam rio abaixo por aquilo que deveria ter sido uma natureza selvagem ininterrupta, Orellana começou a registrar o que viu. Cidades, não aldeias dispersas, cidades enfileiradas ao longo das margens em uma cadeia quase ininterrupta por centenas de quilômetros, populações densas, largas estradas desaparecendo para o interior, cerâmica elaborada, dezenas de milhares de pessoas observando das margens enquanto o barco espanhol maltratado passava à deriva. Quando Orellana voltou para a Europa e contou sua história, a resposta foi unânime. Ele foi descartado como um fantasista, um mentiroso tentando justificar uma expedição fracassada. Todo europeu subsequente que veio à Amazônia encontrou apenas bandos dispersos de moradores da floresta. As cidades que Orellana havia descrito simplesmente não existiam. Os historiadores passaram 4 séculos repetindo o consenso estabelecido. A Amazônia não poderia sustentar uma civilização complexa. O solo estava errado. Era uma fina pele de material orgânico sobre argila vermelha estéril. Limpe a floresta, plante uma cultura, e em 2 anos você teria um ermo. Não era possível alimentar milhões de pessoas em um lugar como esse. Era biologicamente impossível. Então, quase por acidente, o próprio solo contou uma história diferente. Pedólogos, cientistas do solo, começaram a notar estranhos pedaços de terra espalhados pela bacia amazônica. No meio da onipresente argila vermelha e amarela, eles continuavam encontrando solo escuro, denso e extraordinariamente fértil, que descia 2 e às vezes 3 metros.
Não tinha nada a saber com o substrato circundante. Os agricultores locais já sabiam sobre ele há gerações, porque era fantasticamente produtivo e porque fazia algo que nenhum outro solo fazia. Quando você escavava a camada superior e a vendia, ela crescia de volta. Em 20 anos, a camada era tão profunda e rica quanto antes. A datação por carbono mostrou que tinha milhares de anos. E, crucialmente, não era natural. A composição, carvão, espinhas de peixe, fragmentos de cerâmica, composto, resíduos animais. Não era algo que a geologia produz. Era algo que os engenheiros produzem. Os cientistas a nomearam terra preta, em português, literalmente terra escura. Era uma tecnologia. As populações amazônicas antigas haviam descoberto um método de engenharia do solo que a ciência moderna passou décadas tentando recriar e ainda não compreende completamente. Elas usavam pirólise lenta, queima controlada e de baixa temperatura, para produzir biochar a partir da madeira. Misturavam esse biochar com resíduos orgânicos, com cerâmica quebrada que fornecia estrutura para os sistemas radiculares, com material compostado. O carvão atuava como uma esponja permanente de nutrientes. Ao contrário do composto comum, que se decompõe e é lavado pelas chuvas tropicais, o biochar mantém os nutrientes em seu lugar por séculos. Dessa forma, as pessoas da Amazônia pré-colombiana transformaram um dos solos mais pobres em nutrientes da Terra em algo que poderia alimentar milhões. Eles transformaram a argila da selva em terras agrícolas tão ricas quanto os solos negros da Ucrânia. A escala da distribuição da terra preta, manchas abrangendo milhares de quilômetros quadrados, significava que a civilização que a produziu era vasta. Orellana não estava mentindo. Ele havia simplesmente chegado ao fim quando 95% da população já estava morta de varíola, gripe e sarampo, que os navios europeus haviam carregado o rio acima mais rápido do que qualquer conquistador poderia viajar. No momento em que os europeus fizeram mapas sistemáticos, as cidades já estavam vazias. A selva, que não espera, havia iniciado sua reconquista. A prova física de como era essa civilização chegou em 2024, quando arqueólogos e seus sistemas LIDAR finalmente deram à bacia amazônica um exame minucioso a partir do ar. O LIDAR, detecção e alcance pela luz, dispara milhões de pulsos de laser por segundo a partir de aeronaves. Esses pulsos passam pelas lacunas no dossel da floresta, atingem o solo e ricocheteiam de volta. Um computador elimina cada retorno que corresponde à vegetação, deixando apenas os retornos da própria terra. O resultado é um modelo de terreno nu, um mapa do solo, como se cada árvore tivesse sido removida. O que os escaneamentos LIDAR revelaram no Vale do Pano, no Equador e em outras regiões da Amazônia Ocidental surpreendeu todos os envolvidos. Em uma região considerada por muito tempo como contendo algumas aldeias dispersas, os scanners encontraram mais de 6.000 plataformas de terra dispostas em um padrão urbano planejado. As plataformas haviam outrora sustentado casas, edifícios cerimoniais, praças, mas o detalhe que fez os arqueólogos ficarem em silêncio foram as estradas. Não caminhos, estradas, perfeitamente retas, calçadas de engenharia de até 25 quilômetros de comprimento, cortando a selva em linhas perfeitas. Os construtores haviam nivelado morros e construído aterros para manter o nível constante. As estradas conectavam centros urbanos entre si e as zonas agrícolas. Canais de drenagem corriam em grades precisas para proteger as cidades das inundações sazonais. Cidades-jardim, os estudiosos começaram a chamá-las, centros urbanos tecidos na floresta viva, alternando espaço construído com terra agrícola em um padrão que mantinha a ecologia enquanto sustentava populações estimadas em até 100.000 pessoas em um único vale. Em toda a Amazônia, o número pode ter chegado a milhões. Essa civilização floresceu por 2.500 anos. Quando Roma estava construindo seu fórum, essas cidades já eram antigas. Tínhamos acampado em seus telhados por séculos e chamado isso de natureza selvagem. A selva que reconquistou essas cidades não é um pano de fundo passivo. É o sistema biológico mais produtivo e perigoso do planeta.
e tem cultivado silenciosamente entidades que existem na fronteira entre a ciência estabelecida e coisas que deixam naturalistas experientes desconfortáveis. No interior profundo, onde telefones via satélite não funcionam e os rios são as únicas estradas, as comunidades indígenas mantêm um relato consistente e sério de uma criatura que chamam de Mapinguari, não a lenda casual que os de fora às vezes presumem que seja, uma história contada para assustar crianças ou impressionar turistas, mas uma descrição objetiva passada entre caçadores que conhecem cada som na floresta e não os confundem. A criatura que eles descrevem é enorme, com mais de 2 metros de altura, coberta de pelo ruivo áspero, bípede em seu movimento e equipada com garras que as testemunhas dizem poder rachar um tronco de palmeira com uma única pancada. Há algo mais nas descrições que inquieta os zoólogos mais do que as garras. Os relatos consistentemente mencionam um cheiro avassalador, um fedor de podridão e enxofre tão poderoso que as pessoas perdem a consciência. E eles descrevem um som que não vem da boca da criatura, mas de algum lugar mais abaixo em seu corpo, um barulho ressonante e visceral diferente de qualquer chamado conhecido. Quando os paleontólogos mapearam pela primeira vez essas descrições, em relação ao registro fóssil, encontraram algo desconcertante, uma correspondência precisa. Megatherium, a preguiça gigante terrestre, um animal que oficialmente foi extinto há 10 mil anos, que ficava de pé 3 metros de altura em suas patas traseiras. Tinha garras recurvadas adaptadas para puxar galhos. Provavelmente era equipado com glândulas odoríferas para marcação territorial. E pode ter produzido vocalizações de baixa frequência através de cavidades de ressonância em seu abdômen. A bacia amazônica é o único lugar da Terra onde um mamífero grande poderia teoricamente persistir sem ser detectado pela ciência moderna. Seu interior não é apenas inexplorado, é genuinamente impenetrável para levantamentos sistemáticos. A floresta de terra firme nunca foi percorrida em sua totalidade por nenhuma expedição científica. Se o Mapinguari existe, a selva não o está escondendo deliberadamente. Ele simplesmente ainda não foi encontrado. Isso não é a mesma coisa que impossível. O que é certo, e confirmado em vídeo, é que a Amazônia contém predadores para os quais a palavra grande é inadequada. A sucuri verde, Eunectes murinus, está documentada em comprimentos superiores a 8 metros, com relatos confiáveis de espécimes se aproximando de 10. Nos rios de água negra da bacia, onde a visibilidade é efetivamente zero e o fundo é lama mole, esses animais se movem em completo silêncio. A sucuri não usa veneno. Ela não precisa. Ela constrange. E o mecanismo é mais preciso do que a imagem comum de uma cobra esmagando sugere. A sucuri monitora os batimentos cardíacos de sua presa. Ela não esmaga ossos. Ela espera por uma respiração exalada e aperta incrementalmente uma compressão, 1 milímetro, cada vez que o tórax deflaciona. A presa não consegue inalar contra a pressão. A pressão gerada por um espécime grande é equivalente a colocar um ônibus escolar totalmente carregado sobre o peito de um ser humano. A morte é por asfixia, não por trauma. As comunidades indígenas ao longo dos afluentes de Água Negra não nadam livremente. Elas entram na água com consciência e cautela, entendendo que naqueles rios não são o predador de topo. O título, naquelas águas, pertence a outra coisa. Um homem olhou para tudo isso, o calor, a profundidade, a selva e a biologia, e decidiu que poderia dominá-la através da vontade industrial e do capital americano. Seu fracasso se tornou uma das ruínas mais caras e instrutivas do hemisfério ocidental. Henry Ford, em 1928, possuía o maior empreendimento manufatureiro da Terra e tinha um problema com borracha. A Grã-Bretanha controlava o fornecimento global de borracha por meio de suas plantações no Sudeste Asiático e cobrava o que queria. Ford, constitucionalmente incapaz de tolerar a dependência de qualquer pessoa, decidiu resolver isso construindo sua própria plantação de borracha no Brasil. Ele comprou um trecho de terra do tamanho de um estado americano e então foi além. Decidiu exportar não apenas a agricultura, mas a própria civilização americana.
Navios cruzaram o Atlântico carregando casas pré-fabricadas, hidrantes, caixas d'água, equipamentos hospitalares, projetores de cinema e tudo necessário para construir uma cidade americana modelo na confluência dos rios Tapajós e Amazonas. O assentamento foi chamado de Fordlândia. Tinha ruas pavimentadas, campo de golfe, piscina, um hospital melhor equipado do que qualquer um em São Paulo, e um rígido código moral que Ford, um proibicionista convicto, impunha com a polícia da empresa, que revistava barcos que chegavam em busca de álcool contrabandeado. Os trabalhadores eram obrigados a levantar às 6 para um apito de fábrica, comer comida americana, aveia, pêssegos enlatados, pão de trigo integral, e viver de acordo com os horários americanos em uma floresta tropical equatorial, onde a temperatura e a umidade tornavam os horários americanos uma forma de tortura lenta. A força de trabalho local, acostumada a peixe de rio, mandioca e os ritmos da estação chuvosa, achava a aveia particularmente insuportável. Em julho de 1930, o refeitório transformou-se em um campo de batalha. Os operários destruíram equipamentos, cortaram fios e expulsaram os gerentes americanos para Ypres. O exército foi acionado para conter o motim. Mas a revolta dos trabalhadores não destruiu Fordland. A biologia, sim. Engenheiros americanos plantaram seringueiras em fileiras densas e uniformes, como o milho em Iowa. Eles não sabiam que, na Amazônia, as árvores crescem largas justamente para se protegerem de pragas. Na plantação de Ford, elas se erguiam galho após galho. A ferrugem das folhas as atingiu em questão de semanas. Lagartas e besouros devoraram o restante. Após quase 20 anos de luta e prejuízos de centenas de milhões de dólares, o neto de Ford vendeu as terras ao governo brasileiro por uma ninharia. O próprio Henry Ford nunca visitou Fordland. Hoje, a torre d'água enferruja acima da copa das árvores. Trepadeiras cobrem os pisos da fábrica. Hidrantes estão dispostos em intervalos tipicamente americanos, ao longo das ruas que levam de volta à floresta. Este é o monumento mais estimado na ideia de que a natureza pode ser conquistada se você simplesmente trouxer carros suficientes.